A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É com essa abertura que damos início ao vídeo de hoje, falando sobre o dia 21 de abril. Você sabe o que significa o dia 21 de abril como data comemorativa? Deveria saber. O dia 21 de abril é o dia nacional em que é comemorado o dia de Tiradentes. Tá. Sobre o dia de Tiradentes eu já sei. Agora, o que significa isso? Vamos viajar um pouco na nossa história do Brasil. Por volta de 1700 e alguma coisa, no Brasil, colônia de Portugal, que a gente ainda era uma colônia do Império Português, do país Portugal, os colonos extraíam muitos minérios de ouro do Brasil, principalmente na região onde hoje é Minas Gerais, aproximadamente ali pela cidade de Vila Rica. Os colonos extraíam bastante ouro e a colônia tinha que mandar para Portugal uma certa quantia para a metrópole, ou seja, Portugal. O rei de Portugal, ele queria receber muito ouro para poder sustentar as suas comodidades, comprar coisas boas, comida boa, roupa boa, especiarias boas da Índia, coisas boas também da Inglaterra. Agora, tudo que envolve dinheiro, existe um certo desvio. O rei, como ele não vinha para o Brasil para fiscalizar, o que ele fez? Ele colocou capitães para fiscalizar a arrecadação do ouro do Brasil. Agora, nenhum dos capitães aqui no Brasil extraía o ouro de forma direta. Ele já na verdade, ele colocava pessoas para trabalhar no lugar dele, porque o povo da elite não vai colocar a mão no barro, na água, na terra, né? E essa sublocação, vamos dizer assim, era feita por trabalhadores comuns que colocavam negros escravizados, nesse período, né, a escravidão aqui no Brasil ainda imperava, para recolher todo esse ouro. Esse ouro era juntado, ouro em pó, ouro em pedras, em pepitas, e o povo fazia o que bem entendia com esse ouro. Às vezes encontrava diamante, em pequena quantidade, e com isso comprava cavalos, trazia pessoas escravizadas da África, comprava mercadoria, usava esse ouro para poder se casar como dote, usava o ouro para fazer compras, comprar terra, dentre outras coisas. O rei, ele queria receber pelo menos 100 arrobas de ouro por ano. Isso dá aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano. Acontece que com os desvios, um ano a coroa recebia 1.500 quilos, no outro ano recebia um pouco menos, no outro ano um pouco mais. Só que como o ouro não dá em árvore, a coroa viu que estava secando a quantidade de ouro que ia para Portugal e achou que a elite brasileira estava escondendo, estava furtando, estava, na verdade, sonegando um dinheiro que deveria ir para Portugal. Com isso, foi criada uma coisa chamada Casa de Fundição. Essa Casa de Fundição pegava todo o ouro recolhido na capitania de Minas Gerais. Lembra que naquela época o estado de Minas Gerais era chamada de capitania, e a pessoa, para circular com esse ouro, sair de Minas Gerais e para São Paulo e para qualquer lugar do Brasil, tinha que ser registrado numa casa de fundição. Nessa casa de fundição, o ouro que era fundido, ou seja, aquele ouro em pó, aquela pepita pequena, eles derretiam, faziam uma barra menor, como se fosse uma espécie de barra de chocolate, e colocavam um brasão, um carimbo dizendo: esse ouro já foi cobrado tributo, ou também chamado de ouro quintado. Por que quintado? Porque foi cobrado o quinto, a quinta parte de tudo que era arrecadado em ouro, teria que ser usado como tributo e enviado para Portugal. O povo de Minas Gerais estava totalmente insatisfeito com isso. Por quê? Fazendo o resumo do resumo do resumo, o ouro que estava cada vez secando mais, o rei de Portugal estava achando que o povo estava escondendo esse ouro. Não, o ouro tem. Vocês é que estão escondendo de mim. E vocês sofrerão com severas punições de morte, exílio, prisão, tortura, a pessoa que não pagar o tributo de forma correta. O rei tentou fazer de tudo. No começo deu certo. O ouro estava chegando em Portugal. Chegou uma hora que o ouro estava acabando.
o rei de Portugal, a rainha, melhor dizendo, falou: o ouro não está chegando e iremos fazer uma coisa chamada derrama. A derrama é o seguinte: se não chegar pelo menos 1.500 quilos de ouro em Portugal por ano, iremos até a casa dos mineiros, melhor dizendo assim, e pegaremos tudo que eles têm de bens, inclusive ouros, terras, escravos, objetos, joias, para pagar o que eles nos devem. O povo de Minas Gerais ficou totalmente revoltado, da capitania de Minas Gerais. Por quê? Porque a elite da região ficou: por que a gente tem que pagar por uma coisa que a gente não chegou nem a extrair? Esse ouro a gente não achou e eu vou ter que pagar por uma coisa que eu não tenho. E diante das ameaças de morte, de tortura, de ser exilado, ameaças severas, de morte inclusive, o que aconteceu? O povo de Minas Gerais falou: não aguentamos mais. Eles já estavam sabendo que em 1776, nos Estados Unidos, as 13 colônias já estavam declarando a sua independência da Inglaterra. Por quê? Porque também estavam pagando exorbitantes tributos para a coroa inglesa, não aguentavam mais, né? A Inglaterra começou a tributar o chá que era enviado para os Estados Unidos, tributar os selos caríssimos para enviar carta para a Inglaterra, e as 13 colônias tiveram sucesso em declarar sua independência em 1776. Veja que em 1789 houve também na França uma Revolução Francesa. Então, os mineiros estavam empolgados em declarar a independência não do Brasil, de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais. Então o povo se juntou, ficou aquele bafafá para lá, um burburinho, embora declarar a independência de Minas Gerais da colônia de Portugal, do Brasil da época. Eles queriam o quê? Também uma independência e criar uma república. Ou seja, o rei de Portugal não seria mais o rei de Minas Gerais. O povo, sabendo disso, o governador da época, o que é que fez? Antes de ser criada essa Inconfidência Mineira, o povo não era mais confidente de Portugal, por isso se chama Inconfidência Mineira. O que aconteceu? Pegaram meia dúzia de revoltosos da época, para que sirva como modelo representativo, né? E o que fizeram? Com caráter educativo, entre aspas, pegaram meia dúzia de pessoas, mandaram para fora do Brasil, e uma pessoa que estava lutando contra os desmandos de Portugal, esses abusos, essa tortura, essa cobrança de impostos abusivo, ele não aguentava mais isso. Quem foi? Eu chamo de JJ de forma íntima, e alguns chamam de Tiradentes. Tiradentes, o JJ, ou Joaquim José da Silva Xavier, até rimou, foi o nosso Tiradentes. Ele não aguentava mais isso, foi líder da Inconfidência Mineira e foi pego como bode expiatório. O que fizeram com ele? Levaram ele até a forca e depois esquartejaram. Arrancaram sua cabeça, sua perna, separaram seu corpo todo, para que servisse de modelo educativo e que ninguém mais tentasse esse absurdo de separar qualquer território da colônia de Portugal. Então veja que Tiradentes foi um militar, ele era dentista também, segundo relatos, por isso esse apelido Tiradentes. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira que tentou lutar contra os impostos abusivos da coroa portuguesa. Ele não queria pagar o quinto por uma coisa que ele não colheu. Isso, ele morreu em 1792. Pouco depois da Revolução Francesa de 1789. 100 anos depois, em 1889, com o Brasil proclamando a República Brasileira, tirando Dom Pedro II, tirando a Princesa Isabel e proclamando a República, exatamente 100 anos depois da Revolução Francesa, o Brasil queria colocar um símbolo da nacionalidade republicana. Aí eles pensaram em quem? Exatamente em Tiradentes, porque Tiradentes era um militar que queria a República, a independência, lutou e morreu pelo Brasil, foi enforcado, esquartejado, e diziam que ele tinha uma característica muito semelhante a Jesus Cristo, fisicamente falando, em sua fisionomia. Eu vou colocar até uma foto aí, ó. Como vocês podem ver, esse quadro foi pintado 100 anos depois da morte de Tiradentes. Você vê que eles tentam criar uma figura meio parecida de Jesus, uma morte bem violenta e cruel, para representar a República Brasileira. E com isso, no dia 21 de abril, o dia em que Tiradentes foi morto, é colocado como data simbólica da República do Brasil
E Tiradentes também virou uma figura representativa das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil. É por isso que hoje tem muitos colégios, praças, museus, cidades, ruas com o nome de Tiradentes, principalmente no que diz respeito à Polícia Militar. Ah, no passado que era bom, as penas eram menos cruéis, hoje a sociedade está muito violenta. Como vocês viram, Tiradentes não foi o único que foi enforcado, não foi o único que foi para a guilhotina. Antigamente, para a guilhotina era normal ir para a praça pública, morrer fuzilado, morrer enforcado, esquartejado, crucificado. Antigamente, mijou fora do pinico era pena de morte. E muito tempo depois, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas morriam com gás não vou falar. Então, veja, hoje a sociedade está mais violenta. Será que estamos mais violentos mesmo? Eu acho que o que mudou foi a forma de morrer. Hoje o povo está morrendo de tiro, de bala perdida, assassinado. É uma forma meio diferente de se praticar condutas violentas. Você acha que Tiradentes, depois do que eu falei, ele foi um herói, como muitas pessoas acham, ou ele foi um vilão? Tem gente que diz que Tiradentes não foi essa belezura toda. Foi um criminoso, um marginal, um bandido. E aí? O que você sabe sobre Tiradentes? Pode ser uma visão diferente do que é contado nos livros. Comenta aí, coloca nos comentários, que eu vou ter total prazer em ler. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, da data 21 de abril, por isso que é feriado nacional. Inclusive, nesse ano caiu no domingo, né? Dizem que feriado no domingo é igual olho verde em pessoa feia, não serve para nada. Brincadeiras à parte. Espero que entendam que a função do Dia Nacional de alguma coisa, no caso do Tiradentes, não quer só mostrar a importância de se folgar o seu trabalho, mas para que a gente sempre tenha em mente, na nossa memória, lógico, né, na memória, o porquê de se comemorar determinado dia, para que a gente possa ter uma república do Brasil hoje em dia. E alguém teve que morrer no passado para que a gente tenha a liberdade de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.